Oi, gente, eu sou a Tailane Costa, aqui no canal eu falo sobre livros e escrita. E hoje eu tô aqui para continuar o projeto Lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Hoje eu vou ler do capítulo 39 ao 42. Capítulo 39. A vocação. Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas congratulações valem por odes. Tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual, cara morta, sem agradecimentos. O alvoroço da primeira hora é melhor. Esse estado da alma que vê na inclinação do arbusto, tocado do vento, um parabéns da flora universal. Traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. Obrigado, Capitu. Muito obrigado. Estimo que você goste também. Papai está bom? E mamãe? A você não se pergunta. Essa cara é mesmo de quem vende saúde. E como vamos de rezas? A todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem. Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com a familiaridade do costume. Deteve-se um instante à porta da sala, antes de ir beijar a mão à minha mãe e ao padre. Como desse a este, 2 vezes em 5 minutos, o título de protonotário, José Dias, para se desforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo de Pio IX. Você é um grande prosa, disse tio Cosme, quando ele acabou. José Dias sorriu sem vexame. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado, sem os seus superlativos, ao que este acrescentou que o cardeal Mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos. E piscando-me o olho, concluiu: a vocação é tudo. O estado eclesiástico é perfeitíssimo, contanto que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falo de vocação sincera e real, um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia: a vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la, e um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo. Veja São Paulo, não contesto, mas o que eu digo é outra coisa. O que eu digo é que se pode muito bem servir a Deus sem ser padre, cá fora. Pode-se ou não se pode? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfalmente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há bom padre, e em qualquer profissão liberal se serve a Deus, como todos devemos. Perfeitamente, mas vocação não é só do berço que se traz. Homem é a melhor. Um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser muito bom padre. Tudo é que Deus determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou eu, que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor de Santa Rita, teimou com meu pai para que me metesse no seminário. Meu pai cedeu. Pois, Senhor, tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me. Mas suponha que não acontecia assim, e que eu não mudava de vocação. O que é que acontecia? Tinha estudado no seminário algumas matérias que é bom saber, e são sempre melhor ensinadas naquelas casas. Prima Justina interveio. Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre? Padre Cabral respondeu que sim, que se podia, e voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesta. Os meus brinquedos foram sempre da igreja, e eu adorava os ofícios divinos. A prova não provava. Todas as crianças do meu tempo eram devotas.
Cabral acrescentou que o reitor de São José, a quem contara ultimamente a promessa de minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cosida às saias de minha mãe, não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversação sobre o seminário e suas consequências, e, aliás, decorou o principal, como vinha saber depois. 2 vezes fui à janela, esperando que ela fosse também, e ficássemos à vontade, sozinhos, até acabar o mundo, se acabasse. Mas Capitu não me apareceu. Não deixou minha mãe, senão para ir embora. Eram ave-marias. Despediu-se. Vai com ela, Bentinho, disse minha mãe. Não precisa não, dona Glória, acudiu ela rindo. Eu sei o caminho. Adeus, senhor protonotário. Adeus, Capitu. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever, o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo, seguir a vizinha corredor fora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe terceiro beijo e despedir-me. Não me importou a recusa, que cuidei simulada, e enfiei pelo corredor. Mas Capitu, que ia depressa, estacou e fez-me sinal que voltasse. Não obedeci. Cheguei-me a ela. Não venha não, amanhã falaremos. Mas eu queria dizer a você... Amanhã. Escuta, fica. Falava baixinho. Pegou-me na mão e pôs o dedo na mão. Uma preta, que veio de dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela atitude, quase às escuras, riu de simpatia e murmurou em tom que ouvíssemos alguma coisa que não entendi bem nem mal. Capitu segredou-me que a escrava desconfiara e ia talvez contar às outras. Novamente me intimou que ficasse e retirou-se, e eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. Capítulo 40. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial. Disse-vos a desta casa de engenho novo, reproduzindo a de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. As mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi no outro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa lhe dava um potro, que saía logo o cavalo de Alexandre. Mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso, simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar à minha mãe os meus amores, para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira, e ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. Capítulo 41. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor, pensando. Vi entrar o doutor João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhara a Capitu. Não, senhora, ela foi só, e quase investindo para ela. Mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. Que é? Toda assustada, quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava minha testa para ver se tinha febre. Não tenho nada não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe. Mas escute, olhe, é melhor depois do chá.
Logo, não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo. Não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. Isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar suadouro, mas tu estás constipado. Conhece-se pela voz. Tentei rir, para mostrar que não tinha nada. Nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então eu perguntei-lhe, para principiar, quando é que ia para o seminário. Agora só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto para casa? Voltas aos sábados e pelas férias. É melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me. Depois quis repreender-me. Mas creio que a voz lhe tremia e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia a nossa separação. Negou que fosse separação. Era só alguma ausência por causa dos estudos. Só os primeiros dias. Em pouco tempo eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam, a meio caminho, numa frase inocente e pura, chega a fazer suspeitar que a mentira é muitas vezes tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu, quando havia chamado a minha mãe justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era cândida como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra. Isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois replicou-me sem imposição nem autoridade, o que me veio animando a resistência. Daí o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora? Não creio não, Bentinho. E depois, vocação? Mas a vocação vem com o costume, continuou repetindo as reflexões que ouvira do meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas com alguma força. E eu tornei ao filho submisso que era. Depois, ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera. Não me disse as circunstâncias nem a ocasião, nem os motivos dela, coisas que só vinha saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que a havia de cumprir, em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado. E Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim não, Bentinho. Eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha não podia ser manha. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria, em benefício dela e para bem da minha alma.
Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos, e aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não, não peço. Estás tonto, Bentinho? E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde. Vamos para a sala. Está entendido. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. O que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando. É bonito, não só para ti, como para o padre Cabral. No seminário, há interesse em conhecer-te, porque o padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta. Saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este já era o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava ao tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte, fui à casa vizinha, logo que pude. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la, Paula e Sancha, companheiras de colégio, aquela de 15, esta de 17 anos. A primeira, filha de um médico, a segunda, de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera, antes e depois do chá, na sala e na cama, até muito depois da meia-noite, e com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se. Já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo, mas Capitu respondeu que não era preciso. Estava boa. Ficamos sós na sala. Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses, iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sôfrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la, mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto, ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que a vi assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto eu fitava deveras o chão, o roído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascada. Era pouco, mas distraía-me da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá para fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o texto desta vez, para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, chama-me compassivo. É certo que receava perder Capitu, se lhe morressem as esperanças todas, mas doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado à minha mãe antes de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Examinando bem,
não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia, refletia, refletia. E assim a gente finaliza o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa continuação. Na quinta-feira que vem teremos o próximo vídeo desse projeto. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Agora na tela final eu vou deixar passando a playlist desse projeto e mais um vídeo que pode te interessar. Então eu te convido a escolher um deles e ficar aqui no canal assistindo. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.